Um frentista pagou pela gasolina de um homem idoso e foi demitida pelo gerente. Algumas horas depois, ela não acredita em quem bateu à sua porta. O sol despontava no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, quando Maria chegou ao posto de gasolina. Ela vestiu o uniforme vermelho do posto com orgulho e, apesar de estar ali há apenas 3 meses, já se sentia parte daquele ambiente. O trabalho como frentista era simples, mas Maria sempre fazia questão de realizar suas tarefas com o máximo de dedicação e respeito. Desde criança, seus pais haviam lhe ensinado que não importava o tamanho ou a complexidade da tarefa, o que realmente importava era a honestidade e a dignidade com que se realizava o trabalho. O posto de gasolina onde Maria trabalhava ficava em uma esquina movimentada da cidade, com um fluxo constante de carros que vinham e iam durante todo o dia. O cheiro de combustível misturado com o aroma das árvores próximas criava um ambiente característico que Maria já começava a desassociar ao seu novo lar. O som dos motores, os risos dos clientes e o diálogo casual com os colegas de trabalho faziam parte de sua rotina diária. Cecília, uma mulher de 40 anos, trabalhava no posto há anos e conhecia todos os truques do ofício. Ela sempre tinha um comentário sarcástico ou uma observação cínica sobre a vida. Para ela, o mundo era um lugar duro e injusto e não havia espaço para ilusões de bondade ou honestidade. Maria, menina, você é muito ingênua, dizia Cecília com frequência. Esse negócio de ser honesta não leva a nada. O mundo vai te ensinar isso cedo ou tarde. Daniel, o gerente, era um homem com quase 50 anos e com uma vasta experiência na vida. Tinha um ar sério e imponente, mas não era cruel, apenas pragmático. Ele compartilhava da visão de Cecília de que o mundo não era lugar para os fracos ou para os idealistas. Maria, ele dizia, você precisa ser mais esperta. Não pode deixar que o coração guie suas decisões. As pessoas não são boas como você pensa. Maria ouvia essas palavras, mas nunca deixava que a amargura dos outros contaminasse seus valores. Ela tinha orgulho de quem era e das lições que havia aprendido com seus pais. Acreditava firmemente que a bondade e a honestidade eram virtudes que deviam ser preservadas, independentemente das circunstâncias. Naquele dia, o movimento no posto estava intenso. Carros entravam e saíam em um ritmo frenético e Maria estava ocupada abastecendo veículos, limpando para-brisas e recebendo pagamentos. Em meio a essa correria, um carro antigo, porém bem conservado, estacionou ao lado de uma das bombas. Maria se aproximou e viu que o motorista era um senhor de idade, vestindo pijamas. A cena era incomum, mas Maria, sempre profissional, cumprimentou-o com um sorriso. — O que posso fazer pelo senhor hoje? Perguntou gentilmente. — Por favor, só coloque um pouco de gasolina, respondeu o homem com uma voz cansada, mas educada. Maria fez o que ele pediu, enchendo o tanque com o mínimo de combustível, conforme solicitado. Quando terminou, o senhor ligou o carro e, com um leve aceno de cabeça, saiu sem dizer uma palavra, sem pagar. Maria ficou estática por alguns segundos, surpresa com o que acabara de acontecer. O choque foi seguido por uma onda de preocupação. Ela ainda estava no período de experiência e qualquer erro poderia custar-lhe o emprego. Sem hesitar, Maria pegou sua carteira e tirou o dinheiro para cobrir o valor do combustível. Ela sabia que essa era a coisa certa a se fazer, mesmo que isso significasse um sacrifício pessoal. No entanto, enquanto entregava o dinheiro no caixa, Cecília, que havia observado tudo de longe, soltou uma risada irônica. — Eu te avisei, Maria, disse Cecília com um tom de superioridade. Essa sua honestidade boba nunca vai te levar a lugar nenhum. Você só perde ajudando os outros. O mundo não é um conto de fadas. Enquanto Cecília ria, os barulhos altos de sua risada ecoaram pelo posto e Daniel, o gerente, saiu de sua sala, intrigado com o que estava acontecendo. Ele caminhou até o local onde Maria e Cecília estavam, sua expressão séria e inquisitiva. —
O que está acontecendo aqui? Perguntou Daniel, sua voz grave cortando o ar. Antes que Maria pudesse explicar, Cecília, com um sorriso malicioso, já havia se adiantado. Ah, Daniel, você não vai acreditar. A nossa Maria aqui acabou de pagar pelo combustível de um cliente que saiu sem pagar. Ela achou que poderia ser a heroína do dia, mas veja só se prejudicou. Daniel olhou para Maria com uma expressão difícil de decifrar. Ele suspirou profundamente antes de falar. Maria, eu entendo que você queria fazer o que achava certo, mas isso não pode se repetir. Você precisa entender que o mundo não funciona assim. Infelizmente, não posso deixar passar isso. Vou ter que te demitir. As palavras de Daniel caíram sobre Maria como um peso esmagador. Ela sentiu seu mundo desmoronar naquele instante. Precisava daquele emprego para se sustentar, e a ideia de perder tudo por causa de um ato de bondade parecia cruel. No entanto, Maria sabia que não havia como voltar atrás. O que estava feito. Ela pegou suas coisas em silêncio, ignorando os olhares de Cecília e Daniel, e saiu do posto com o coração apertado, sem saber o que o futuro lhe reservava. O céu estava tingido de cinza quando Maria caminhava pelas ruas em direção à sua casa. A demissão ainda fresca em sua mente, pesando em seu coração como uma pedra. O vento frio da tarde parecia ecoar sua tristeza, cortando sua pele e fazendo-a se encolher em seu casaco. A cada passo o sentimento de desolação se aprofundava, e ela se perguntava como chegar a essa situação. As palavras de Daniel caíram sobre Maria como um peso esmagador. Ela sentiu seu mundo desmoronar naquele instante. Precisava daquele emprego para se sustentar, e a ideia de perder tudo por causa de um ato de bondade parecia cruel. No entanto, Maria sabia que não havia como voltar atrás. O que estava feito. Ela pegou suas coisas em silêncio, ignorando os olhares de Cecília e Daniel, e saiu do posto com o coração apertado, sem saber o que o futuro lhe reservava. O céu estava tingido de cinza quando Maria caminhava pelas ruas em direção à sua casa. A demissão ainda fresca em sua mente, pesando em seu coração como uma pedra. O vento frio da tarde parecia ecoar sua tristeza, cortando sua pele e fazendo-a se encolher em seu casaco. A cada passo o sentimento de desolação se aprofundava, e ela se perguntava como chegar a essa situação. Maria havia crescido em uma família humilde, mas sempre fora ensinada a manter sua cabeça erguida, não importa o quão difícil a vida se tornasse. Seus pais, trabalhadores e dedicados, eram pessoas simples, mas com uma moral inabalável. Eles acreditavam que a honestidade era o alicerce de uma vida digna, e Maria absorvera esses valores como esponja desde a infância. Sua mãe sempre dizia: "Nunca deixe que o mundo te faça esquecer quem você é, Maria. Seja honesta, seja bondosa, porque no fim isso é o que realmente importa." Essas palavras ecoavam na mente de Maria enquanto ela tentava processar os acontecimentos do dia. A realidade de sua situação era dura. Sem emprego, como pagaria as contas? Como sustentaria a si mesma? Essas perguntas rodopiavam em sua cabeça, criando um turbilhão de incertezas. Ela se sentia perdida, como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. Quando Maria finalmente chegou em casa, uma pequena e modesta casa de tijolos aparentes, sentiu uma pontada de alívio. A familiaridade do ambiente trouxe um pouco de conforto, mas a tristeza ainda pairava no ar. Ela se sentou à mesa da cozinha, observando o silêncio ao seu redor. A casa que por muitas vezes havia sido um refúgio acolhedor, agora parecia vazia e fria. Enquanto Maria se afundava em pensamentos, ouviu um som fraco vindo de fora da porta. Curiosa, levantou-se e abriu a porta para encontrar a origem do ruído. Foi então que viu, encolhido no canto da entrada, um pequeno filhote de cachorro. Ele era magro, com pelo sujo e emaranhado, e seus olhos grandes e tristes fitavam Maria com uma mistura de medo e esperança.
O coração de Maria apertou ao ver aquela pequena criatura tão indefesa. Ela sabia o que era sentir-se sozinha e desamparada, e não podia simplesmente ignorar aquele animal. Você deve estar com fome, pobrezinho, disse ela suavemente, ajoelhando-se para acariciar o filhote. O cachorro respondeu com um leve abanar de cauda, como se entendesse que estava seguro agora. Maria o pegou em seus braços e o levou para dentro, decidida a cuidar dele. Apesar de todas as suas próprias dificuldades, ela encheu uma tigela com água e improvisou uma refeição para o pequeno cão com o que tinha na geladeira. Enquanto o filhote comia com voracidade, Maria não pôde deixar de sentir um lampejo de esperança. Era um gesto simples, mas cuidar do animal trouxe-lhe um senso de propósito. Mesmo que por um breve momento, ela decidiu chamar o cachorro de Rex. O nome parecia forte, uma pequena ironia para um filhote tão frágil. Após alimentá-lo, deu-lhe um banho, lavando toda a sujeira acumulada em seu pelo branco. O processo foi demorado, mas Maria o fez com paciência e carinho. Quando terminou, Rex parecia um novo cachorro, com pelo limpo e macio. Ele seguiu Maria pela casa, não querendo se afastar de sua nova protetora. Enquanto a noite se aproximava, Maria se sentou no sofá da pequena sala, com Rex deitado ao seu lado, finalmente adormecido após a refeição. Ela acariciava o filhote suavemente, tentando encontrar algum consolo na companhia do animal. Por mais que a situação parecesse sombria, algo dentro dela ainda acreditava que o mundo não era completamente cruel. Havia bondade, mesmo nas pequenas ações, e isso era algo que ela se recusava a abandonar. De repente, o som da campainha quebrou o silêncio da casa, fazendo Maria se sobressaltar. Ela não esperava visitas e, por um momento, pensou em ignorar o som. Mas a insistência da campainha a fez levantar-se e ir até a porta. Ao abri-la, deu de cara com um jovem elegante, de aparência séria, mas com um sorriso gentil. Maria continuava perplexa diante do homem que estava à sua porta. Ele era jovem, elegante e tinha uma presença que exalava confiança, algo que contrastava com o ambiente simples em que ela vivia. Por um momento, o silêncio entre eles foi preenchido apenas pelo som leve do vento lá fora. Finalmente, o homem quebrou o silêncio. "Posso entrar?" Ele perguntou, sua voz calma e educada. Maria hesitou por um momento, mas algo na maneira como ele falava a fez sentir que não havia perigo. Ela assentiu e abriu a porta um pouco mais, permitindo que ele entrasse. Rex, ainda deitado no sofá, levantou a cabeça e observou o estranho com curiosidade, mas logo voltou a deitar-se, sentindo-se seguro na presença de Maria. "Meu nome é Vitor", disse o homem, enquanto se acomodava em uma das cadeiras da pequena sala de Maria. "Eu acredito que você não me conhece, mas eu conheço você, Maria." Maria o encarou, tentando entender o que estava acontecendo. "Conhece? Como assim?" Ela perguntou com uma mistura de surpresa e confusão. Vitor respirou fundo antes de responder. "Sou o dono do posto de gasolina onde você trabalhava. E estou aqui porque o que aconteceu hoje me diz respeito mais do que você imagina." Maria sentiu um frio na espinha ao ouvir aquelas palavras. Sua mente começou a girar, tentando entender o que aquilo significava. "O que você quer dizer com isso?" Vitor, percebendo a tensão na voz de Maria, relaxou um pouco a postura e sorriu suavemente. "Eu vi o que aconteceu hoje, Maria. Mas antes de chegar aqui, precisei ver com meus próprios olhos para entender melhor a situação." Vitor, então, começou a contar como havia sido alertado por Daniel, o gerente do posto. "Logo após o incidente, Daniel me ligou preocupado. Ele me disse que um cliente havia saído sem pagar e que você, Maria, havia tomado a decisão de pagar do seu próprio bolso. Eu sabia que algo mais estava acontecendo. Então fui ao posto imediatamente." Vitor continuou, explicando que ao chegar no posto, Daniel o levou até a sala de segurança. Juntos,
Eles revisaram as gravações das câmeras para tentar identificar o cliente que havia saído sem pagar. Quando vi as imagens, reconheci o carro de imediato, Vitor disse, sua voz carregada de emoções conflitantes. Era o carro do meu pai. Maria ficou chocada ao ouvir aquilo. Seu pai? Ela repetiu quase sem acreditar. Mas por que ele... Meu pai sofre de Alzheimer. Vitor interrompeu gentilmente. Nos últimos anos, a doença tem piorado e ele tem lapsos de memória cada vez mais frequentes. Às vezes, ele se lembra de detalhes do passado, mas a maior parte do tempo esquece-se de coisas simples, como onde está ou o que estava fazendo. Maria sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. De repente, tudo fez sentido. A aparência do homem, sua confusão, a maneira como ele saiu sem pagar. Não era maldade ou desonestidade, era a doença falando por ele. Vitor continuou, explicando como ficou surpreso e preocupado ao reconhecer seu pai nas filmagens. Assim que vi as imagens, soube que precisava arrumar as coisas. Era uma situação delicada e eu sabia que meu pai não fez aquilo por maldade, mas sim por causa da sua condição. E foi aí que Daniel me contou o que você fez, Maria. Eu sinto muito, disse Maria com genuína empatia em sua voz. Eu não sabia. Vitor assentiu, percebendo a sinceridade no olhar de Maria. Eu sei que não sabia, Maria, e é por isso que estou aqui. Quero agradecer-lhe por sua generosidade e integridade. Você não precisava ter pago por ele, mas fez isso mesmo assim, porque acreditou que era o certo a fazer. Maria ficou em silêncio, processando tudo. Sentiu-se aliviada por saber que o que aconteceu não foi culpa de ninguém, mas também se preocupou com as implicações que aquilo poderia ter para o futuro. E Daniel? Ele me demitiu por causa disso. Vitor suspirou. Eu sei. Daniel me ligou logo depois para explicar o que tinha acontecido. E eu entendi a situação. Ele fez o que achava que era melhor para proteger o negócio. Mas honestamente, acho que ele foi duro demais com você. Maria balançou a cabeça, concordando silenciosamente. Eu só queria fazer a coisa certa. Não queria causar problemas. Vitor sorriu levemente. E é por isso que estou aqui. Maria, você demonstrou uma qualidade rara hoje. A maioria das pessoas não teria feito o que você fez. Eu preciso de alguém como você. Alguém em quem eu possa confiar para cuidar do posto, especialmente considerando a condição do meu pai. Maria arregalou os olhos, surpresa com o que Vitor estava sugerindo. Está me dizendo que... Quero que você seja a nova gerente do posto, Vitor disse, sem rodeios. Eu acredito que você tem a integridade e a dedicação necessárias para esse cargo. Sei que é uma grande responsabilidade, mas eu confio que você pode lidar com isso. Maria ficou sem palavras. A oferta era tentadora, mas também assustadora. Ela acabara de ser demitida e agora estava sendo oferecida uma posição ainda mais alta. Eu não sei o que dizer. Sei que é uma decisão difícil, disse Vitor, percebendo a hesitação de Maria. Você pode pensar sobre isso, mas quero que saiba que eu realmente acredito que você é a pessoa certa para isso. E quanto ao Daniel, não se preocupe. Eu vou realocá-lo para outro posto que estamos abrindo em breve. Ele tem experiência, mas às vezes precisa ser lembrado de que as pessoas vêm antes dos números. Maria olhou para Vitor, sentindo uma mistura de gratidão e incerteza. Ela sabia que essa era uma oportunidade única, mas ao mesmo tempo estava preocupada com a responsabilidade e com o destino de Daniel. No entanto, a gentileza e a confiança que Vitor demonstrava davam-lhe um pouco de coragem. Eu aceito, disse ela finalmente com um sorriso tímido, mas espero poder fazer jus à sua confiança. Vitor sorriu, visivelmente satisfeito. Tenho certeza de que vai, Maria. Tenho certeza de que vai. Enquanto Vitor se despedia, Maria sentiu uma nova onda de esperança tomando conta de seu coração.
O dia que havia começado com tanta tristeza e incerteza, agora terminava com a promessa de um novo começo. E com Rex dormindo tranquilamente ao seu lado, ela sabia que, apesar de todas as dificuldades, ainda havia bondade no mundo e que ela, de alguma forma, tinha encontrado o seu caminho de volta. A manhã chegou trazendo consigo uma sensação de renovação e esperança. Maria estava de pé ao amanhecer, sentindo uma mistura de ansiedade e determinação. Hoje era seu primeiro dia como gerente do posto de gasolina, um papel que ela nunca havia imaginado assumir tão cedo em sua vida. Enquanto se preparava para sair, Maria olhou para Rex, que dormia tranquilamente na cama que ela havia improvisado no canto da sala. A presença do filhote lhe dava um certo conforto, um lembrete de que, apesar das incertezas, havia motivos para acreditar em dias melhores. Quando chegou ao posto, o ambiente parecia o mesmo de sempre, mas Maria sabia que sua perspectiva havia mudado completamente. Como gerente, tudo o que acontecesse ali estaria sob sua responsabilidade. Isso significava que ela precisaria estar atenta a cada detalhe, desde o abastecimento dos tanques até o bem-estar de seus colegas de trabalho. À medida que caminhava pelo pátio, cumprimentando os frentistas e conferindo as bombas, sentia os olhares de curiosidade e talvez de ceticismo de alguns colegas. Cecília estava junto à bomba de combustível, preparando-se para atender um cliente. Quando viu Maria, soltou um leve sorriso, mas Maria podia sentir o tom de ironia por trás daquele gesto. Então, agora você é a chefe, hein? Cecília comentou, com o mesmo ar cínico que sempre adotava. Vamos ver quanto tempo você consegue manter essa honestidade toda. Maria respirou fundo, reconhecendo o desafio implícito nas palavras de Cecília. Ela sabia que conquistar o respeito de todos não seria fácil, especialmente porque alguns, como Cecília, ainda viam o mundo como um lugar onde bondade e honestidade eram fraquezas. Eu não vou mudar quem eu sou, respondeu Maria, mantendo a calma. Acredito que podemos fazer o trabalho certo sem precisar abrir mão dos nossos valores. Cecília deu de ombros, como se dissesse que já havia ouvido aquilo antes, e voltou ao trabalho. Maria sabia que precisaria fazer mais do que apenas palavras para provar sua competência. Era o momento de mostrar com ações que sua liderança traria algo de positivo para todos ali. Os primeiros dias foram desafiadores. Maria descobriu rapidamente que ser gerente envolvia muito mais do que simplesmente delegar tarefas. Ela precisava lidar com fornecedores, resolver problemas técnicos e, acima de tudo, manter a moral da equipe. Cada dia trazia um novo obstáculo, mas Maria enfrentava cada um deles com a mesma determinação que a havia levado até ali. Vítor, por sua vez, fazia questão de visitar o posto regularmente. A princípio, Maria pensou que ele estava apenas monitorando seu desempenho, mas logo percebeu que havia mais por trás de suas visitas. Eles começaram a passar mais tempo juntos, conversando sobre o trabalho, mas também sobre suas vidas. Vítor compartilhava histórias de sua infância, falando sobre seu pai antes que o Alzheimer o atingisse, e Maria, por sua vez, contava sobre sua família e os valores que havia aprendido com seus pais. Essas conversas trouxeram uma nova proximidade entre os dois. Maria começou a perceber que, apesar de suas responsabilidades, Vítor era uma pessoa simples e genuína. Ele estava preocupado com o futuro do posto, mas também com o bem-estar de todos que trabalhavam ali, algo que Maria admirava profundamente. Enquanto a relação entre Maria e Vítor se desenvolvia, Maria não podia deixar de refletir sobre as palavras de Cecília e Daniel. Às vezes, durante as noites solitárias, essas palavras voltavam à sua mente como um eco distante. Será que a honestidade realmente a levaria adiante? Ou será que, como Cecília sempre dizia, o mundo acabaria por lhe ensinar outra lição? Contudo, Maria não estava disposta a abrir mão de seus princípios.
Ela sabia que a honestidade e a bondade não eram apenas valores pelos quais viver, mas sim a essência de quem ela era. E no fundo, acreditava que ao manter esses princípios, ela poderia fazer a diferença, não apenas em sua vida, mas na vida das pessoas ao seu redor. As semanas passaram e Maria começou a sentir os frutos de seu trabalho. O respeito dos colegas foi conquistado aos poucos, através de sua dedicação e da maneira justa como tratava cada um deles. Ela fez questão de ouvir as preocupações dos frentistas, de ajudar a resolver os problemas do dia a dia e de garantir que o posto operasse de maneira eficiente e, acima de tudo, honesta. Vítor, que observava o progresso de Maria de perto, não poderia estar mais satisfeito. Em suas visitas, ele percebeu que o ambiente no posto estava mais positivo e que a equipe começava a trabalhar de forma mais coesa. E com o tempo, ele e Maria se tornaram mais que apenas colegas. Uma amizade sincera começava a florescer, trazendo consigo a promessa de algo mais. Um dia, ao final do expediente, Vítor chamou Maria para uma conversa. Eles se sentaram na pequena sala de gerência, onde Maria passava boa parte de seus dias agora. Você está fazendo um ótimo trabalho, disse Vítor, olhando-a com sinceridade. Eu sabia que você era a pessoa certa para essa posição. Maria sorriu, sentindo-se reconhecida e, de certa forma, aliviada. Obrigada, Vítor. Tem sido um desafio, mas também muito gratificante. Vítor assentiu, mas havia algo mais em seu olhar, algo que Maria não conseguia identificar completamente. Maria, eu queria te dizer que... Bem, eu estou feliz por ter te conhecido. Acho que você trouxe algo de bom, não só para o posto, mas também para mim. Maria sentiu o coração acelerar com aquelas palavras. Ela sabia que a relação deles estava mudando, mas ainda não sabia até onde aquilo poderia levá-los. Eu também estou feliz, Vítor. Você me deu uma chance quando eu mais precisava. Nunca vou esquecer isso. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado, e ambos sabiam que suas vidas estavam prestes a mudar de uma forma que ainda não podiam prever. Enquanto Vítor se despedia naquela noite, Maria ficou sozinha na sala, refletindo sobre tudo o que havia acontecido nos últimos dias. A vida de fato tinha maneiras curiosas de surpreender, e assim, com o coração cheio de esperança e determinação, Maria continuava a trilhar seu caminho, sabendo que, não importa o que o futuro trouxesse, ela enfrentaria tudo com a mesma honestidade e bondade que sempre a guiou. As primeiras semanas como gerente do posto haviam sido desafiadoras, mas Maria estava determinada a fazer tudo dar certo. Contudo, a rotina logo revelou obstáculos que ela não havia previsto. O brilho inicial de sua nova posição começou a se desvanecer à medida que os problemas se acumulavam, tanto no trabalho quanto em sua vida pessoal. Cecília, que por muito tempo havia sido a frentista mais experiente do posto, começou a demonstrar sinais claros de inveja. Ela sempre fora alguém cínica e desconfiada, mas agora parecia direcionar toda sua amargura contra Maria. Pequenos comentários passivo-agressivos se tornaram mais frequentes, e Cecília começou a questionar abertamente as decisões de Maria na frente dos outros funcionários sem qualquer hesitação. Você realmente acha que essa é a melhor maneira de lidar com isso, Maria? Cecília perguntava com um tom de desdém, referindo-se a qualquer pequena mudança que Maria implementava. Você ainda é nova nisso, talvez devesse ouvir mais e falar menos. Maria, embora tentasse manter a calma, começava a sentir o peso dessa tensão crescente. Ela sabia que Cecília estava descontente, mas não entendia por que a colega precisava agir de forma tão hostil. A cada dia, Cecília parecia encontrar uma nova maneira de criar pequenos conflitos, fosse atrasando tarefas importantes, espalhando boatos entre os frentistas ou simplesmente se recusando a colaborar de forma produtiva. Por outro lado, havia Daniel.
Ele havia sido transferido para um novo posto que Vitor estava abrindo, mas a transição não estava sendo nada fácil. Daniel sempre fora um homem orgulhoso de seu trabalho e, apesar de sua postura pragmática, o posto anterior era seu território, seu reino, onde ele tinha controle total. Ser realocado para uma nova unidade, ainda em fase de construção, parecia mais uma punição do que uma oportunidade. Daniel começou a expressar sua frustração de maneira cada vez mais evidente. Ele ligava para Vitor regularmente, reclamando das dificuldades que estava enfrentando no novo posto, das condições de trabalho, dos atrasos nas entregas e da falta de uma equipe experiente. Vitor, por sua vez, tentava acalmar Daniel, garantindo que tudo estava sendo feito para que o novo posto estivesse operando plenamente o mais rápido possível. Mas a tensão entre os dois era palpável, e Maria sabia que, de alguma forma, essa situação também afetava o ambiente onde ela trabalhava. Maria, no meio de tudo isso, se via dividida. Por um lado, sentia-se responsável por manter a harmonia no posto que agora gerenciava. Queria provar a si mesma, a Vitor e até mesmo a Daniel, que era capaz de liderar com integridade e eficácia. Por outro lado, as constantes provocações de Cecília e as preocupações com Daniel a faziam questionar se suas crenças na honestidade e bondade estavam realmente a ajudando ou se estavam colocando-a em uma posição vulnerável. Havia momentos em que Maria, sozinha em seu escritório, fechava os olhos e tentava se lembrar das palavras de seus pais. Seja honesta, seja bondosa, porque no fim, isso é o que realmente importa. Mas será que importava mesmo? Será que essas qualidades estavam realmente ajudando-a a ser uma boa líder? Ou será que, como Cecília sempre dizia, o mundo acabaria por ensinar-lhe outra lição? Um dia, a situação chegou a um ponto crítico. Cecília, irritada com uma decisão que Maria havia tomado sobre a organização dos turnos, deliberadamente deixou de repassar informações importantes a um dos frentistas, resultando em um erro no abastecimento de um cliente importante. Quando Maria descobriu o que havia acontecido, soube que não poderia mais ignorar o comportamento de Cecília. Maria chamou Cecília para uma conversa particular. Cecília, precisamos conversar sobre o que aconteceu hoje, começou Maria, tentando manter um tom calmo, mas firme. Cecília, já preparada para o confronto, cruzou os braços e encarou Maria. Então agora você vai me ensinar como fazer meu trabalho? Eu trabalho aqui há mais tempo do que você, Maria. Talvez seja você quem deva aprender a lidar com as coisas. Maria respirou fundo, tentando não perder a compostura. Não se trata de ensinar Cecília. Trata-se de garantir que todos trabalhem juntos para o bem do posto. Eu preciso que você colabore, que seja parte da equipe e não que crie mais problemas. Cecília soltou uma risada seca. Parte da equipe? Eu sou a equipe, Maria, mas talvez você só entenda isso quando as coisas desabarem de verdade. A conversa não terminou bem. Cecília saiu do escritório de Maria com um ar de vitória amarga, enquanto Maria ficou sentada, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Ela sabia que algo precisava ser feito, mas ao mesmo tempo não queria recorrer a medidas drásticas que comprometessem seus princípios. No mesmo dia, Vitor apareceu no posto, como fazia regularmente. Mas desta vez, Maria percebeu que ele estava mais tenso do que o habitual. Vitor, está tudo bem? Perguntou ela preocupada. Vitor suspirou e assentiu, mas era claro que algo o incomodava. É Daniel. Ele está tendo dificuldades em se adaptar ao novo posto, está frustrado e isso está afetando nosso relacionamento profissional. Maria sentiu uma pontada de culpa. Parte dela se perguntava se a decisão de aceitar o cargo de gerente havia contribuído para essa situação. Eu sinto muito, Vitor. Não queria causar problemas entre vocês. Vitor balançou a cabeça. Não é culpa sua, Maria.
Daniel precisa entender que mudanças são necessárias, mas ao mesmo tempo eu não quero perder alguém tão valioso como ele. Maria assentiu, compreendendo o dilema de Vitor. Talvez haja uma maneira de ajudá-lo a se adaptar. Daniel é um bom gerente, ele só precisa de apoio nesse novo desafio. Vitor olhou para Maria, admirando sua empatia, mesmo diante de tantas dificuldades. Você é diferente, Maria. A maioria das pessoas pensaria apenas em si mesma, mas você está sempre preocupada com os outros. Isso é algo raro. Maria sorriu, mas por dentro ainda se perguntava se sua bondade estava realmente fazendo a diferença ou se estava apenas tornando as coisas mais difíceis para si mesma. No entanto, ela sabia que não poderia ser diferente. Suas crenças, sua honestidade e bondade eram a essência de quem ela era, e ela precisava acreditar que, no final, essas qualidades a guiariam pelo caminho certo. As semanas que se seguiram foram de intenso aprendizado e crescimento para Maria. Cada desafio superado fortalecia sua posição como gerente do posto e suas iniciativas começaram a dar frutos. Ela implementou um sistema de organização mais eficiente para os turnos, melhorou a comunicação entre os frentistas e desenvolveu uma nova abordagem para o atendimento ao cliente que rapidamente aumentou a satisfação dos motoristas que passavam por ali. Gradualmente, Maria conquistou a confiança dos colegas, incluindo aqueles que inicialmente duvidavam de sua capacidade de liderar. Até mesmo Cecília, embora ainda relutante, começou a ceder ao ver os resultados positivos das mudanças implementadas. A atmosfera no posto ficou mais colaborativa e o respeito por Maria cresceu visivelmente. Vitor, por sua vez, continuava visitando o posto regularmente. Com o tempo, ele e Maria começaram a passar mais tempo juntos, não apenas discutindo o trabalho, mas também compartilhando histórias pessoais e sonhos para o futuro. A amizade entre eles se aprofundou, e ambos perceberam uma conexão especial que ia além da relação profissional. No entanto, Maria ainda se sentia insegura sobre o que sentia por Vitor. Ela apreciava sua companhia e admirava suas qualidades, mas temia que uma aproximação maior pudesse complicar o ambiente de trabalho. Apesar dessas incertezas, a presença de Vitor tornou-se um apoio constante para Maria. Ele sempre estava disposto a ouvir suas preocupações e a oferecer conselhos quando necessário. Com o tempo, Maria passou a depender mais desse vínculo, embora ainda tentasse manter uma distância profissional. Certa tarde, o posto estava operando em seu ritmo habitual, quando um caminhão-tanque chegou para realizar a entrega de combustível. Durante o processo de transferência, um problema técnico inesperado causou um vazamento de gasolina. Em questão de segundos, o cheiro forte de combustível se espalhou pelo local e a situação se tornou potencialmente perigosa. Os frentistas ficaram alarmados e o caos começou a se instalar. Clientes que estavam abastecendo seus carros se afastaram, preocupados com a possibilidade de um incêndio. Maria, no entanto, agiu rapidamente. Ela imediatamente desligou as bombas e ordenou que os frentistas evacuassem a área, garantindo que todos os clientes fossem retirados com segurança. Mantendo a calma, Maria pegou o extintor de incêndio e foi até o local do vazamento. Com precisão, ela controlou o fluxo de gasolina e evitou que a situação saísse de controle. Sua liderança em meio à crise impressionou a todos e em pouco tempo a situação estava sob controle. Vitor, que estava no posto naquele momento, observou tudo com admiração. Quando tudo se acalmou, Vitor se aproximou de Maria, que ainda estava recuperando o fôlego. Você foi incrível, Maria. Sua rapidez e coragem salvaram o dia. Maria sorriu, aliviada, mas ainda sentindo o peso da responsabilidade. Eu só fiz o que precisava ser feito. Não podia deixar que algo mais grave acontecesse. Vitor a olhou nos olhos.
sua expressão mostrando mais do que simples admiração. Maria, você é mais do que uma boa gerente, você é alguém em quem eu realmente posso confiar. Essas palavras tocaram fundo em Maria e ela percebeu que os sentimentos por Vítor estavam crescendo de maneira que ela não podia mais ignorar. No entanto, as dúvidas ainda pairavam em sua mente. Poderia ela, de fato, manter uma relação profissional adequada com Vítor se esses sentimentos continuassem a se desenvolver? Enquanto o dia terminava, Maria se deu conta de que, além de todos os desafios que enfrentava no posto, agora precisava lidar com seus próprios sentimentos, mas uma coisa era certa, ela continuaria a enfrentar tudo com a mesma força e integridade que a haviam guiado até ali. O clima no posto de gasolina estava diferente naquela manhã. Havia uma tensão no ar que Maria não conseguia ignorar. Uma sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Ela tinha trabalhado duro nas últimas semanas, mantendo o posto em funcionamento e lidando com as pequenas crises que surgiam no dia a dia. No entanto, uma questão muito maior começava a ocupar seus pensamentos, seus sentimentos por Vítor. Vítor, por sua vez, parecia estar mais presente do que nunca. Suas visitas ao posto se tornaram mais frequentes e ele sempre encontrava uma razão para conversar com Maria, seja para discutir algo trivial ou simplesmente para passar um tempo com ela. Maria percebia a conexão crescente entre eles, mas não sabia como lidar com isso. Seu medo de misturar trabalho e vida pessoal a deixava insegura, mesmo quando seus sentimentos por Vítor se tornavam cada vez mais claros. Naquela tarde, Vítor apareceu no posto, mas desta vez ele não parecia interessado em discutir trabalho. Sua expressão estava séria e havia uma determinação em seus olhos que Maria não podia ignorar. Maria, podemos conversar? Ele perguntou, com um tom que não deixava espaço para recusa. Maria assentiu e eles foram até a pequena sala de gerência, onde podiam falar com mais privacidade. Vítor fechou a porta atrás de si e se virou para ela, claramente nervoso, mas decidido. Maria, começou ele, eu tenho pensado muito sobre nós, sobre tudo o que temos vivido juntos desde que você assumiu como gerente, e preciso te dizer algo que não consigo mais guardar. Maria sentiu o coração disparar. Ela sabia o que estava por vir, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. O que é, Vítor? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Vítor deu um passo à frente, pegando as mãos de Maria nas suas. Eu me apaixonei por você, Maria. Eu tentei ignorar esses sentimentos, tentei manter as coisas profissionais, mas não posso mais. Eu sinto uma conexão com você que nunca senti com ninguém antes e precisava que você soubesse disso. Maria ficou em silêncio por um momento, processando as palavras de Vítor. Ela sempre soubera que havia algo especial entre eles, mas ouvir isso em voz alta tornou tudo muito mais real. E com essa realidade vieram todas as suas preocupações. Vítor, Maria começou, mas sua voz falhou. Ela respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Eu também sinto algo por você, algo forte, mas tenho medo. Medo de como isso pode afetar nosso trabalho, nossa relação profissional. Eu não quero que nada disso estrague o que construímos aqui. Vítor a olhou com uma compreensão profunda. Eu entendo, Maria, e eu respeito isso, mas eu também acredito que se formos honestos um com o outro e com nós mesmos, podemos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. Eu não quero perder você, seja como gerente, seja como alguém especial na minha vida. Maria sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Ela queria acreditar que eles poderiam equilibrar o trabalho e os sentimentos pessoais, mas o medo de falhar a deixava paralisada. Eu preciso de um tempo para pensar, Vítor.
Isso é muita coisa para processar de uma vez. Vitor assentiu. Solta as mãos de Maria delicadamente. Claro, Maria, eu não quero te pressionar. Só queria que soubesse o que sinto. Antes que Maria pudesse responder, a porta foi aberta bruscamente. Cecília entrou na sala sem ser anunciada, com uma expressão que misturava raiva e frustração. Desculpem interromper, disse ela, com um tom que indicava que não estava nada arrependida por fazê-lo, mas acho que já passou da hora de termos uma conversa, Maria. Vitor recuou, percebendo que aquele era um momento em que Maria precisava lidar sozinha com Cecília. Vou deixar vocês conversarem, disse ele saindo da sala e fechando a porta atrás de si. Maria se voltou para Cecília, sentindo o peso da tensão que se formava no ar. O que foi, Cecília? Perguntou, tentando manter a calma. Cecília cruzou os braços, encarando Maria com uma expressão desafiadora. Eu cansei de tudo isso, Maria. Cansei de te ver assumir o controle do posto como se fosse a rainha do lugar, enquanto eu fico aqui trabalhando feito uma burra, sem reconhecimento nenhum. Maria ficou surpresa com a intensidade das palavras de Cecília, mas tentou manter a postura firme. Cecília, eu nunca quis tomar o lugar de ninguém. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Seu trabalho? Cecília zombou. Você acha que sabe tudo, não é? Você não tem ideia do que é ter que lutar por respeito aqui, porque você entrou já com tudo na mão. E agora, vejo você e Vitor sempre juntos, e percebo que nunca tive uma chance justa. Eu deveria estar onde você está, Maria. Eu merecia isso. Maria sentiu a raiva e a tristeza de Cecília, mas sabia que precisava responder de forma justa. Cecília, eu entendo que você está frustrada e eu sinto muito por você se sentir assim, mas eu nunca quis te prejudicar. Eu só estou tentando fazer o melhor para o posto e para todos que trabalham aqui. Cecília soltou um suspiro exasperado. Talvez você acredite nisso, Maria, mas a verdade é que eu cansei de ficar à sombra de alguém que nem sequer entende o que é realmente lutar para chegar a algum lugar. Se Vitor gosta de você, que seja, mas eu não vou mais aceitar ser tratada como uma funcionária de segunda categoria. Maria percebeu que aquele era um momento crucial. Cecília estava prestes a explodir, e qualquer resposta mal calculada poderia piorar a situação. Cecília, disse Maria tentando usar um tom conciliador, eu quero que você saiba que eu respeito seu trabalho e sua dedicação. Eu realmente acredito que você é valiosa para este posto, e se você sente que não está sendo reconhecida como deveria, vamos conversar sobre isso e encontrar uma solução. Não precisamos ser inimigas. Por um momento, Cecília pareceu considerar as palavras de Maria, mas a dor e a inveja ainda eram fortes demais para que ela aceitasse uma trégua tão facilmente. Eu não sei, Maria. Talvez seja tarde demais para isso. Cecília saiu da sala, deixando Maria sozinha com seus pensamentos. O confronto com Cecília havia sido emocionalmente exaustivo, e agora Maria se via em um verdadeiro dilema. De um lado, havia Vitor e os sentimentos que estavam se intensificando. Do outro, havia a pressão de manter um ambiente de trabalho saudável e justo para todos. Mais tarde, quando Maria finalmente teve um momento para refletir, ela percebeu que precisava fazer uma escolha. Ela não podia mais ignorar seus sentimentos por Vitor, mas também não podia deixar que isso interferisse em seu trabalho. Talvez a única solução fosse equilibrar ambos com honestidade e transparência. Naquela noite, Maria decidiu dar uma chance ao amor. Ela sabia que a jornada à frente seria difícil, cheia de desafios e decisões complicadas, mas estava disposta a tentar. Maria estava decidida a acreditar no amor que começava a florescer entre ela e Vitor. Depois de tudo o que haviam passado juntos, ela sabia que era hora de deixar seus medos de lado e dar uma chance ao que poderia ser uma bela relação. No entanto, antes de seguir adiante,
havia ainda algumas questões pendentes que precisavam ser resolvidas. Naquela tarde, Vitor apareceu no posto com uma expressão séria, pedindo para conversar em particular com Maria. Eles foram para a pequena sala de gerência, onde Vitor fechou a porta e começou a falar. Maria, há algo que você precisa saber, disse ele, com um tom grave. Descobri que Daniel está tendo um caso com Cecília. Isso explica parte do comportamento dela nos últimos meses. Eu acredito que essa situação está afetando não apenas a moral do posto, mas também a dinâmica do trabalho. Maria ficou surpresa, mas ao mesmo tempo muitas coisas começaram a fazer sentido. Cecília sempre havia sido uma pessoa difícil, mas sua recente atitude estava além do normal. Isso muda muita coisa, disse Maria pensativa. Precisamos resolver isso de forma a não prejudicar ninguém mais do que já está. Vitor concordou. Eu acho que a melhor solução seria transferir Cecília para o posto onde Daniel está agora. Assim, eles podem resolver as coisas entre eles longe daqui e podemos restaurar a harmonia no posto. Maria assentiu. A decisão parecia sensata. Vamos falar com Cecília e ver como ela reage. Pouco depois, Maria chamou Cecília para uma conversa. Ela e Vitor explicaram que estavam cientes do relacionamento dela com Daniel e que acreditavam que uma transferência seria a melhor solução para todos. Para surpresa de Maria, Cecília não reagiu com raiva ou negação. Em vez disso, ela pareceu aliviada. Vocês estão certos, disse Cecília com um suspiro. Essa situação está me destruindo por dentro e acho que me afastar daqui é o melhor para mim e para todos. Eu quero pedir desculpas por tudo que fiz, Maria. Eu estava deixando meus problemas pessoais afetarem meu trabalho e descontando em você. Sinto muito por isso. Maria aceitou as desculpas de Cecília, percebendo a sinceridade em suas palavras. Eu entendo, Cecília, e agradeço por reconhecer isso. Espero que essa mudança ajude você e Daniel a resolverem as coisas. Cecília agradeceu a ambos pela compreensão e se despediu, preparando-se para a transferência. O ambiente no posto já parecia mais leve, como se um peso tivesse sido retirado. Naquela mesma noite, Maria e Vitor saíram juntos, finalmente livres das tensões que haviam pairado sobre eles nas últimas semanas. Eles foram até uma praça tranquila, onde as luzes suaves criavam um cenário perfeito para a conversa que precisavam ter. Sentados em um banco, Vitor virou-se para Maria, segurando suas mãos. Estou feliz que tenhamos resolvido tudo, Maria, e ainda mais feliz por finalmente podermos nos concentrar em nós. Maria sorriu, sentindo a paz que vinha com a resolução dos problemas e com a decisão que havia tomado. Eu também, Vitor. Acho que agora podemos começar de novo, sem medo. Vitor se inclinou e, sob a luz suave da praça, deu a Maria seu primeiro beijo. Foi um beijo cheio de ternura e promessas, marcando o início de uma nova fase para ambos. Enquanto caminhavam de volta, lado a lado, Maria sabia que havia feito a escolha certa. Ao lado de Vitor, ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio, sabendo que juntos poderiam construir algo belo e duradouro. Os meses haviam passado rapidamente desde que Maria e Vitor deram o primeiro passo em sua nova vida juntos. O que começou com incertezas e desafios, gradualmente se transformou em uma rotina de amor e companheirismo. Agora, vivendo na mansão da família de Vitor, onde também residia Rivaldo, o pai de Vitor, Maria sentia que finalmente havia encontrado o lugar onde pertencia. O sol brilhava suavemente através das janelas da mansão, iluminando o vasto jardim onde Rex corria alegremente atrás de uma borboleta. Maria observava a cena com um sorriso sereno, sentindo-se completamente em paz. Muito havia mudado desde aquele dia em que, desolada, voltou para casa após ser demitida do posto de gasolina. Agora, tudo parecia um sonho distante, quase inacreditável. Ela e Vitor estavam vivendo juntos há alguns meses,
e a mansão onde moravam, a antiga casa da família de Vítor, tornara-se verdadeiro lar. Rivaldo, o pai de Vítor, também vivia com eles. Com o avanço de sua doença, o Alzheimer, ele precisava de cuidados constantes, mas Maria e Vítor haviam encontrado equilíbrio para que a vida de todos fosse harmoniosa. Rivaldo, apesar dos lapsos de memória, ainda tinha momentos de lucidez e alegria, especialmente quando estava com Maria e Rex, que ele adorava. Maria acariciou sua barriga, onde o bebê que ela e Vítor esperavam começava a dar os primeiros sinais de vida. Estar grávida era uma sensação mágica que só intensificava o sentimento de plenitude que ela havia encontrado nos últimos meses. Sentada na varanda, ela refletia sobre toda a jornada que a havia levado até ali. Lembrava-se de quando ainda trabalhava no posto, de como cada decisão e cada desafio pareciam tão grandes na época. Pensava em como sua honestidade e bondade, valores que ela nunca abandonou, a tinham guiado, mesmo nos momentos mais difíceis. Agora, ao olhar para o futuro, Maria sentia-se realizada não apenas em sua vida profissional, mas também pessoalmente. Ela havia encontrado em Vítor um parceiro que não apenas a apoiava, mas que compartilhava com ela os mesmos sonhos e valores. Vítor apareceu na varanda, sorrindo ao ver Maria perdida em pensamentos. Ele se aproximou e colocou a mão sobre a barriga dela, sentindo a leve movimentação do bebê. Está pensando no futuro? Ele perguntou suavemente. Maria assentiu, olhando para ele com amor. Sim, mas também no passado, em como tudo mudou para melhor desde que nos conhecemos. Nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo, mas sou tão grata por tudo. Vítor se sentou ao lado dela, puxando-a delicadamente para mais perto. Eu também sou grato, Maria. Você trouxe luz para a minha vida, e agora estamos construindo algo lindo juntos. Os dois ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas apreciando a presença um do outro e o som suave do vento que passava pelo jardim. Rex, cansado de perseguir a borboleta, voltou para a varanda e deitou-se aos pés de Maria, como se também quisesse fazer parte daquele momento de paz. Maria olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. O futuro pode ter seus desafios, mas estou pronta para enfrentá-los desde que você esteja ao meu lado. Vítor sorriu, beijando a testa de Maria. Sempre estarei. Vamos criar uma vida incrível, cheia de amor e felicidade para nós e para nosso filho. E assim, com o coração cheio de esperança e amor, Maria e Vítor se prepararam para começar uma nova fase de suas vidas, prontos para enfrentar o que o futuro lhes reservava. Juntos, sabiam que poderiam superar qualquer obstáculo, construindo uma família e uma vida que seria, para sempre, um testemunho do poder do amor, da honestidade e da bondade. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.